discursos, eu não estou assim fazendo discurso e escrevendo, eu vou falando, aí vou passando alguma coisa da Carolina, pra vocês virem como ela chegou até onde ela está hoje. Né? Porque nesse ano, nem eu conhecia tanto a Carolina. Tanta coisa que os historiadores estão achando. Então, mas eu vou começar lá nela pequena. O Norberto acho que nem aguenta mais escutar uma conversa de Carolina. Toda hora eu falo um pouquinho mais. Eu estou marcando. Porque cada vez eu falo alguma coisa diferente. A Carolina, ela morava em Sacramento, né? E Sacramento é uma cidade assim, bem... É pequena, muito pequena, lá em Minas. E que lá, assim, existe um racismo muito grande lá, né? Negros são os negros, os brancos são os brancos. E a mãe era casada com o pai do irmão dela, né? Ela tinha um irmão, a mãe era casada e tudo certinho lá na vida deles. Lá. E até que apareceu na praça lá de Sacramento um negro, bem negro mesmo, repentista, né? Era um repentista e ele fazia poemas na praça. E aí a mãe dela começou indo na praça, vendo os repentes do repentista e nessa nasceu a Carolina, né? Aí a situação ficou que o marido dela foi embora e ela ficou com o filho e minha mãe. Aí a minha mãe, como ela dizia, né, era uma negrinha feia e antipática e chata, ela falava. Então, ela fazia muita pergunta, era muito curiosa, muito esperta, né? E Sacramento é uma cidade totalmente espírita. Então a mãe levou no centro espírita de lá e o Eurípides Barçamur falou assim, não, sua filha não é chata, não é antipática, a sua filha é uma poetisa. Aí ela ficou na cabeça dela, poetisa, o que será isso? Que será isso? Então, a mãe dela, quando a pessoa fala, sua filha é chata, né? Ela falou, não, minha filha é poetisa. Então, ela foi... Aí quando ela mamou até os 7 anos. Né? E aí quando ela foi na escola a primeira vez, a patroa da mãe dela, que era uma fazendeira, então essa fazendeira chamada Maria Leite, né, que tem lá o mural dela lá, tem o museu de lá. Então ela falou, não, vamos pôr a Carolina a Bitita, como eles chamavam lá. Lá ninguém conhece ela com Carolina, é Bitita. Vamos pôr a Bitita numa escola. Aí a minha mãe foi para a escola, e aí no primeiro dia ela já chorou, queria ir embora, queria mamar, que ela não gostou da escola. Aí a professora chegou e falou assim, olha aqui, Dona Carolina Maria de Jesus, a senhora vai ficar na escola. E aí ela disse que foi a primeira vez que ela ouviu o nome dela, Carolina Maria de Jesus, porque ela era petita. Então ela foi gostando da escola, foi gostando. E aí depois ela ficou um ano no primeiro ano e um pouquinho do segundo. Aí saiu da escola, tiraram da escola. Mas como ela pegou o tino pela leitura, então ela começou a ler tudo ela lia. Então ela foi aprendendo, foi aprimorando a leitura dela. Aí ela falava pra gente que ela achou uma Bíblia. Só que lá eles falam que era um livro de São Cipriano, que era de espiritismo, não sei o que. E aí ela começou a ler essa Bíblia. E aí, onde ela falava muito bem, ela tinha um vocabulário muito bom. Ela falava muito bem, tanto que ela xingava a gente olhava pra cara dela, porque ninguém sabia o que ela estava falando. Ela tinha um vocabulário maravilhoso. Aí eles começaram lá em Sacramento, ela ficou como lendo o livro de São Cipriano, então ela ficou rejeitada em Sacramento. Então ela ia nos bailes, ela adorava dançar. Ela ia nos bailes, ninguém dançava com ela. E as primas dela eram bem mais claras que ela, então dançavam por todos, e ela ninguém dançava com ela. Ela foi ficando assim, rejeitada lá em Sacramento. Então,
quando chegou um tempo na vida dela, que ela tinha uma admiração muito grande pelo avô dela. O avô dela era muito inteligente também. Eu acredito que pra ela ser poetisa, eu acredito que seja da mãe dela, pelo pai dela. Então, sumiu lá 10 réis, o frei, lá, o padre lá, falou que sumiu 10 réis e puseram a culpa nela. Aí prenderam, ela ficou presa, ela apanhou bastante. Aí ela, não contente, eles falaram, vamos trazer sua mãe, vamos prender sua mãe também. Trouxeram a mãe, bateram na mãe, bateram na mãe. Bom, ela disse que ela ficou caída na cadeia lá, e quando ela ficou caída, ela pedia a morte, porque saiu umas feridas na perna dela, que ela ferida aumentou, já estava um mau cheiro dentro da cadeia, ela falou, quero morrer. Aí, como ela era espírita, né, arraigada, espírita arraigada, lá pelo espírito, então ela conta que veio um espírito, desceu com uma maleta, curou as feridas dela e falou para ela, você não vai morrer, Carolina Maria de Jesus, falou de novo o nome dela. Aí o padre achou o dinheiro, soltaram. Aí ali ela falou, não posso mais ficar aqui em Sacramento, que não dá para mim mais. Aí ela falou, vou embora, vou para São Paulo. Aí ela veio a pé. Então, quando eu estive em Sacramento, eles mostraram para mim, ó, aqui é a cadeia que a sua mãe ficou presa. Eles falaram, aqui é o caminho que a sua mãe fez para vir para São Paulo. Então, eles foram mostrando. Então, ela veio embora. Aí ela passou por Ribeirão Preto, Franca. Tanto é que Ribeirão Preto, ela tem uma rua lá com o nome dela, Ribeirão Preto. E a minha filha foi lá e até foi verificar. E viu que tinha a rua. Então, ela veio embora e quando ela chegou aqui em São Paulo, ela foi trabalhar de empregada doméstica. E aí, a primeira casa que ela foi trabalhar foi na casa do Dr. Zerbini, que é o primeiro médico cirurgião brasileiro que fez o transplante de coração. O primeiro transplante de coração que fez foi ele. Vou trabalhar com ele. Aí ele falava para ela, ó, nos fins de semana você pode sair. Ela falava, não, eu queria ficar na sua biblioteca. Ela ficava lendo, muito bem tratada na casa deles. Aí saiu, fui trabalhar na casa do Suplicy Matarazzo. Eu trabalho na casa do Suplicy Matarazzo, muito bem tratada. Della Mana, que é desse óleo salada também, sabão, aí que eles fazem sabão. Essa trabalhava em casas assim. Só que ela engravidou. E aí ela engravidando, ela não podia mais ficar trabalhando. Aí ela perdeu essa menina dela, porque disse que foi, segundo ela, foi pedir esmola numa igreja. E disse que a freira empurrou ela caiu na escada e perdeu a criança. Aí nasceu uma menina, que ela ia com o nome de Verionice, que ela falava. O nome de Verionice, mas como ela disse que a menina já ia morrer, ela pôs o nome de Carolina. Aí engravidou do meu irmão, que ela fala que o pai dele era um italiano, e a história fala que era americano. Eu acho que era italiano, né? Ela deve saber, né? Aí engravidou, aí ela falou, bom, ele tinha que arrumar uma casa para morar. Então ela ganhou numa igreja também as madeiras do barraco. E aí ela foi. Carregou essa madeira, como dizer, daqui em Santa Mara, mais ou menos, na cabeça. Aí ela carregou na cabeça e ela mesma construiu o barraco. Daí nasceu o meu irmão, né, que também filho no espanhol. O pessoal fala, né, que ela é meio racista, que não gostava de negros. Mas, como ela falava, os negros eram muito, não tinha o nível dela, cultural. Né? O negro já era mais difícil as coisas. Hoje ainda é, e aquele tempo era pior. Então, depois nasceu eu, filho do espanhol também. Aí, ela começou, antes de eu nascer, ela já escrevia que ela gostava muito do Getúlio Vargas, ela gostava muito do Adhemar de Barros. E aquelas feridas na perna dela foram aumentando. Aí ela falava que eu tinha 9 meses e ela catava papel comigo, engatinhando por causa das feridas. Ela não aguentava mais. Então, sempre comigo. Não largava pra nada. Aí, ela engatinhava nas ruas, disse que um dia parou um carro perto dela e falou, falou pra ela assim, o que tem, senhora? Né? Ela falou, eu vi as pernas, não sei o quê.
Falou, me dá a menina, confia em mim, me dá a menina que eu vou internar, vou dar um jeito de internar você. Aí eu fiquei com essa pessoa, ela internou, operou as pernas e mais tarde o rapaz era o Jânio Quadros. Então até quando eu tinha 8 anos, o Jânio Quadros falou, essa menina, né? Ela falou, né? Aí ele falou, senta aqui no meu colo, né? Mas a minha mãe não deixava sentar em colo de ninguém. Aí eu já olhei pra ela consentiu, aí eu fui sentar. Porque ela era muito brava, viu? Nossa, brava. Só de olhar a gente já, bom, naquela época o negócio era diferente, né? Aí ela foi morando na favela, né? Catava papel, ela me carregava aqui no braço, carregava um saco aqui, isso eu lembro, um saco aqui, um saco na cabeça e uma sacola com alumínio, com fios que ela achava. Né? Bom, aí ela começou a catar papel e a turma na favela não gostava dela, porque era uma pessoa diferente, uma pessoa que falava bem, era uma negra dessa altura, muito mais alta que eu, altura. Não deixava os filhos dela se misturar, era muito diferente, muito difícil. Bom, aí um dia ela também era assim, se tinha um problema ela ia atrás. O problema da pessoa ela ia lá resolver. E aí colocaram lá na favela um parque infantil e quem estava balançando eram os adultos. Aí ela foi lá e falou, não, eu vou com vocês todos no meu livro. E aí o Aldário estava lá. Mandaram um repórter, aí foi esse Aldário, estava lá, escutou, foi até o barraco e viu que, bom, ela dizia que escrevia em livros de papéis de pão. O Aldário disse que não, que era livro de cadernos velhos. E aí, bom, mas, bom, sei que ela escrevia, aí ele pegou o livro, viu, e aí ele editou o livro, aí ela ficou famosa. Então, só que daí, a minha questão com ele ele publicou o livro, ela ficou na favela. Como é que ela poderia ficar na favela, sendo que ela pôs a vida dela e de todo mundo no livro? Ela não escreveu com a dela e todo mundo, não omitiu nada. Aí, só ela ficaram com raiva dela, já tinham raiva. Ele queria matá-la, tudo. Aí o dono do Açúcar União foi e tirou minha mãe da favela. Então eu questiono o Aldário, por que o dono do Açúcar União precisou tirar minha mãe da favela? Ah, porque o Aldário não tirou. Ele disse que não tirou, por quê? Porque disse que todo mundo queria se aparecer em cima dela. Sei que nós fomos morar no porão, lá no porão do dono do Açúcar União, muito bem tratado, nós fomos morar no fundo de uma casa lá em Osasco. Então ele também acha que fez errado, ele devia ter tirado. Eu acho que ele deixou ela assim iludida demais. Aí nós fomos morar em Santana. A gente é uma casa até boa em Santana, mas um lugar meio assim, classe alta. Aí chegamos lá, uma favelada, com 3 filhos favelados, num bairro maravilhoso. E antigamente, para se filmar assim, a Carolina, por exemplo, hoje pega uma filmadora e vai lá e filma. Ou antigamente não, ia ônibus, fechavam a rua, era um problema. Então eles não aceitavam. A Carolina, onde estavam os favelados, meus irmãos eram terríveis, pegavam cavalo, ia dentro de casa. Ela viajava muito, né? Então, quando ela viajava, que eu falei com a Aldário, né, disse que não lembro muito, né? Mas eu lembro que ela... Então, eu lembro que ela